quadro de entrevistas de hoje, vamos falar sobre o idoso e os planos de saúde. Quem vai conversar conosco é o desembargador Eládio Torret Rocha. Desembargador, seja muito bem-vindo ao Justiça Legal. Obrigado. São inúmeros processos ajuizados diretamente no judiciário envolvendo planos de saúde e idosos. Juridicamente, qual a idade mínima para que uma pessoa seja considerada idosa? Bem, do ponto de vista jurídico, são 60 anos ou mais, né, que foi a idade considerada pelo Código do Idoso, né? E em face disso, então, também para efeito de plano de saúde, é considerado 60 anos ou mais como idoso. Hoje o brasileiro está vivendo mais, a gente sabe, né? Tem algum estudo, alguma estatística, desculpa, que a gente possa, de repente, subir essa idade? Não, porque esse é um parâmetro legal, né? É um parâmetro que o legislador reconheceu como a idade adequada para a proteção a quem tem mais de 60 anos. Desembargador, muitos, apesar da condição de idosos, automaticamente observam os seus planos de saúde reajustarem o valor. Isso seria legal? Bom, é preciso considerar que, evidentemente, não passa despercebido a ninguém que, na medida em que as pessoas envelhecem, né, elas vão precisando de mais cuidados assistenciais, saúde, né? E no Brasil isso ainda é ainda mais crítico, considerando que nós vivenciamos, aliás, há longo tempo já, grandes problemas na área da justiça. De modo que os planos de saúde, quando se trata de beneficiários idosos, e não necessariamente de 60 anos ou mais, mas tem faixas também anteriores que eles têm assim, mais cuidado, eles praticam reajustes das mensalidades, nem sempre consentâneos com os serviços que são utilizados por esses beneficiários. E aí é que vem o problema, e que o judiciário tem sido chamado a atuar nos últimos tempos com grande densidade, que é o inconformismo desses vinculados a planos de saúde que não concordam com os reajustes que são praticados pelas empresas. Se a gente for pensar por um outro lado, a grande maioria recebe aquela aposentadoria que já é contadinha muitas vezes, né, para quem está em casa. Isso às vezes... Evidentemente que isso pesa muito, né? O item saúde, como o item educação no Brasil, né, pesa muito para as pessoas. E as pessoas têm, digamos, rendimentos, muitas vezes, como tu mencionas, contadinho na ponta do lápis, né, levado item a item, para que no final do mês, pelo menos que, se não sobra dinheiro, pelo menos que empate. Mas a gente percebe que muitas vezes sobra mês no final do dinheiro. E aí que começa o problema dentro das casas, e acossando as pessoas que são vinculadas a planos de saúde. Recentemente, a terceira turma do STJ declarou que não é abusivo o reajuste de plano de saúde por idade, como a gente veio conversando agora. Como fica? Na verdade, isso foi, digamos, essa decisão, até foi uma decisão relevante. O relator foi o ministro Buzzi, que é desembargador egresso aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que veio em boa hora. Havia muita divergência no jurisprudencial, em vários tribunais do país, a respeito da possibilidade de se cobrar ou não cobrar esses reajustes considerados abusivos, acima dos limites toleráveis, quando se tratasse de pessoas idosas, isto é, na faixa de 60 anos ou mais. Não esquecendo que nas faixas anteriores a 60 também se praticam, e aliás nas últimas, porque na verdade a lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos de saúde, ela exigiu
e a Agência Nacional de Saúde baixou uma resolução estipulando 7 níveis etários. O primeiro nível que vai de 0 a 17 anos, aliás, de 0 a 18 anos. O segundo vai de 19 a 29, o terceiro de 30 a 39 e assim sucessivamente até o último, o sétimo, que é de 70 anos ou mais. Mas o que se percebe em relação digamos, às maiores causas, o maior número de causas que chega ao judiciário é a prática pelos planos de saúde de percentuais nas últimas 2 faixas, aliás, principalmente nas últimas 3 faixas, né? E o que a lei exige... Mas a última continua sendo a maior ainda, ou não? Sim, digamos, as 2 últimas são as que são mais visadas, não é? Especialmente essa, a penúltima, né? Então, a lei ela estipulou, ela criou um mecanismo que exige que os planos de saúde observem um máximo de 6 vezes o que é praticado na primeira faixa, que vai de 0 a 18 anos, para a última faixa. Tudo que passar de 6 vezes é abusivo. Mas a própria decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela compatibilizou essa ideia de que, por exemplo, segundo o Código do Idoso, não é possível aumentar desarrazoadamente a última faixa, aliás, a penúltima faixa, que vai de 60 a 69 anos. E estipulou uma série de requisitos para que isso seja possível, compatibilizando, então, os requisitos da lei com os requisitos inseridos no Código do Idoso. E colocou alguns parâmetros relevantes que hoje fica mais fácil saber como julgar um caso em face desses precedentes do STJ. Na sua opinião, o Estatuto do Idoso, de 1º de outubro de 2003, amenizou os problemas que o idoso enfrenta com os planos de saúde ou, mesmo assim, ele ainda sofre alguns abusos desse plano? O senhor acabou de falar um pouquinho do Estatuto, mas ainda assim, com o Estatuto em vigor, o senhor acha que ainda existe? Existe, sem dúvida, porque, aliás, essa interpretação que foi dada agora pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao Código do Idoso é o seguinte: o que não é permitido é que os planos de saúde, cobrando valores abusivos, inviabilize a participação desses idosos nos planos de saúde. Inviabilize ou que eles adiram aos planos ou que, estando nos planos já vinculados, tenham que sair em função da abusividade dos valores cobrados. Eu não sei aqui em Santa Catarina, mas a gente viu na mídia que em São Paulo está tendo uma dificuldade muito grande dos idosos poderem aderir a esses planos, né? Porque há uma insegurança realmente na população em relação à adesão e permanência nos planos de saúde. Mas o que eu diria, assim, para quem está nos assistindo, é que basicamente tem que quando se está num plano ou se deseja ingressar nele, se leia muito bem os contratos, né? Se leia muito bem os contratos, se perceba essa forma como os contratos estipulam os reajustes. Porque, por exemplo, esses reajustes de mudança de faixa, por exemplo, quem passa de 60 anos, não é? Isso precisa estar expressamente mencionado no contrato. Se não estiver mencionado no contrato, dá ensejo a uma ação da busca de direitos. Mas o que também é importante, não só isso está previsto no contrato, é que essas cláusulas digamos, permitem muitas vezes que se cobre um preço maior a partir do momento
que se passa de uma faixa etária, por exemplo, se deixa 59 anos e se ingressa na faixa de 60, mas os valores precisam ser razoáveis. Porque, digamos, essas decisões judiciais têm em vista a razoabilidade dos valores praticados. E tudo aquilo que não é razoável, que é desproporcional, é passível de reajuste, é passível de revisão pelo Poder Judiciário, né? De modo que o que eu diria para essas pessoas que estão nos planos, vinculadas aos planos, ou pretendendo ingressar neles, que essa procura existe, não é? Evidentemente, é que leiam muito bem os contratos. Se não tiverem condições, então, de ler o contrato, de fazer buscas na internet, que procure um profissional habilitado, um advogado que tenha especialização nessa área, para não ingressar nesses planos e depois se deparar com cláusulas abusivas e com cláusulas iníquas, como a gente diz comumente em direito, que os coloque numa situação de dificuldade, né? E que, eventualmente, até pela possibilidade de se elevar muito os reajustes, a pessoa, o idoso, tenha que deixar o plano. Que é isso que a lei a lei 5626 não permite, e o próprio Código do Consumidor também é um diploma que se leva em consideração no momento de se julgar esse tipo de demanda. Desembargador, é válida a exigência dos planos de saúde para que os pacientes façam uma avaliação médica antes do contrato? Olha, na verdade, eles têm exigido isso, e eu penso, de certa forma, que isso não é vedado. Não é vedado. Não é vedado da mesma forma como não é vedado o se realizar, por exemplo, se fazer um seguro de vida que a seguradora exija que o interessado se submeta a um exame de saúde. Aliás, existe, em relação a esse último aspecto, muitas Mas não passa a ser um tanto meio que constrangedor você ter que passar por uma avaliação para ver se você tem muito problema de saúde ou se você tem pouco para poder... Eu penso que o critério é o mesmo, de se fazer um contrato, por exemplo, um contrato de plano de saúde para um contrato de seguro de vida. Então, a seguradora tem que ter um mínimo de ciência a respeito da condição do segurado e do beneficiário para contratar. Porque, evidentemente, uma das coisas que é básico em quem contrata é a boa-fé. A boa-fé objetiva e o princípio de isonomia que deve haver. Então, e o equilíbrio atuarial que se diz em relação aos contratos de seguro. O equilíbrio atuarial, para que ninguém seja prejudicado, que nem a empresa que esteja admitindo o beneficiário ou o segurado, e nem o segurado que seja prejudicado posteriormente com alterações desarrazoadas dos prêmios e das contribuições que eles mensalmente precisam pagar. Equilíbrio entre as duas partes. O equilíbrio é fundamental, né? E o equilíbrio advém da boa-fé objetiva que deve haver em relação a todos os contratos que nós assinamos, né? O princípio da boa-fé objetiva é o primeiro dos princípios que se considera no momento de contratar. Havendo problemas, que tipo de ação deverá ajuizar para fazer valer seus direitos em caso de recusa de um serviço por parte do plano de saúde contratado? Nós temos visto muitas, aliás, uma das áreas, eu atuo nessa área do direito civil e a gente tem visto aumentar muito esse tipo de demanda, não é? Contra plano de saúde. Realmente há muitos abusos, sem dúvida nenhuma, e as ações são as ações combinatórias, isto é, obrigando, no geral, são ações obrigando os planos de saúde a cumprirem com os contratos, cumprirem com aquelas obrigações que estão estipuladas nas avenças entre ambos assinadas. Acho que deu para o idoso, para os filhos dos idosos em casa terem um pouquinho de consciência e saber de que maneira agir ao fazer um contrato, né, desembargador? O que eu digamos, reprisaria aqui no caso é que se a pessoa está
está no plano de saúde e se ele é exigido um valor desarrazoado em relação aos percentuais que ele entende devidos, ele busca a justiça. Da mesma forma, se alguém quer ingressar no sistema, num determinado plano de saúde, e não tem experiência, ele deve procurar, e não tem assim noção de direito, ou tem alguma dificuldade inerente à própria condição de leigo, que procure uma pessoa especializada, um profissional, um advogado que conheça, porque é muito importante, normalmente essas pessoas que entram no plano de saúde ficam 10, 12, 15 anos ou mais até vinculadas a ela, e é relevante que saiba o que no momento da assinatura, quais as obrigações e os direitos que são devidos em face do contrato. Tá certo. Fica a dica para você aí em casa. Desembargador, muito obrigado pela sua participação aqui no Justiça Legal. Fico sempre à disposição. Tá certo. E o Justiça Legal vai para um breve intervalo e a gente volta já.